Dando continuidade à unidade 1, capítulo 4, simplificação de radicais, que está na página 41, tá certo? Então vamos lá. Exemplo 1, simplificar a expressão. A expressão é a raiz quadrada de 75. Então a gente vai fatorar esse 75. 75, ele é ímpar, então ele termina em 5, ímpar. Então ele divide por 3. 75 dividido por 3 é 25. Então está aqui, ó. 25 divide por 5, que dá 5. E 5 divide por 5, que dá 1. Então 75 é a mesma coisa de quê? 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5. Só que o 5 se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Por isso que eu elevei a 2. Se você observar aqui, o expoente do 5 é 2. Mas o expoente, o índice aqui, né? O índice é igual ao expoente do retângulo. Toda vez que for igual, você cancela e ele passa a ser fator externo. Tá certo? Olha aqui, ó. Ele saiu e passou a ser fator externo. Tá certo? Então, a gente acabou de simplificar. Como esse 3 está elevado a 1 e esse 1 é menor do que o índice, então ele não sai de dentro da raiz. Fica assim. Então a resposta é 5 raiz quadrada de 3. Ou simplesmente não colocando 2 e nem colocando 1. Tá certo? Exemplo 2. Ele diz assim, ó. Qual é a forma mais simples possível escrita da expressão? Índice 3, raiz de 162. Então, 162, nós vamos fatorar 162. 162, ele é par, porque termina em 2. Então, a metade de 150 mais a metade de 60 dá 30. Então, dá 80 com mais a metade de 2, 81. 81, ele divide por 3. Está bem aqui, ó. 81 dividido por 3 dá 27. Porque 3 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6. Para 8, 2. Abaixo 1. 21 dividido por 3 deu 7. 7 vezes 3, 21. Então dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então qual foram os números que apareceram aqui, ó? 2 e 3. Aí você coloca aqui, ó. 2 vezes 3. Só que o 3 se repetiu 4 vezes. Por isso que ele fica elevado a 4. Só que eu vou decompor esse 3 elevado a 4, porque ele está maior do que o índice. Então toda vez que tiver maior do que o índice, eu vou decompor em potência de mesma base. Então vai ficar índice 3 raiz de 2 vezes 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1. Veja que a base aqui, 3, é igual ao índice. Né? Não é igual ao índice aqui? Não é 3? Então cancela esse 3 aqui e ele passa a ser fator externo. Então 3, fator externo, índice 3 vezes 2 vezes 3. Que foram os números que ficaram. Ó. Porque seus expoentes são menores do que o índice. Então ele não sai de dentro da raiz. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então ficou 3, índice 3, raiz de 6. Tá certo? Esse é o resultado final. Simplificamos. Continuando aqui o exemplo 3. Vamos lá, ver o que é que diz o exemplo 3. Sabendo que x e y são números reais e positivos, simplifica a expressão. Então ele quer que a gente simplifique essa expressão aqui, ó. 2 sobre 5, raiz quadrada de 50, x elevado a 3, y elevado a 1. Porque quando não aparece aqui é 1. Quando não aparece aqui é 2. Tá certo? Então eu coloquei aqui, ó. Nós temos que fatorar 50. 50 está bem aqui, ó. 50, ele é par. Né? Por que ele é par? Porque ele termina em 0. A unidade dele é 0. Então, par. Qual é a metade de 50? 25. 25 dividido por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5, que dá 1. Então, 50 é a mesma coisa de 2 vezes 5, que foram os números que apareceram aqui. Só que o 5 se repetiu 2 vezes. Coloquei aqui, ó. Veja que o expoente do 5 é igual ao índice. Certo? Então, ele vai ser fator externo. Mas eu também vou decompor esse x elevado a 3, porque 3 é maior do que 2, que é o índice. Então, toda vez que eu tiver um expoente no radicando maior do que o índice, eu vou decompor esse x elevado a 3, em potência de mesma base. Então, vai ficar x elevado a 2 vezes x elevado a 1, vezes y, que também está elevado a 1, né? Então, quem vai ser fator externo? A base 5, porque seu expoente é igual ao índice. A base x, porque seu expoente é igual ao índice. Então eles estão saindo, vem para cá, ó.
5 vezes x, vezes o que já estava aqui, ó, 2 sobre 5. Raiz quadrada de, o que foi que ficou? 2xy, 2xy. Então, se eu vou multiplicar por 5 e depois dividir, eu posso cancelar. Então, foi o que eu fiz aqui, ó, cancelei o 5, cancelei o 5. Como cancela, fica 1, fica 1. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Não precisa colocar, né? Então, x vezes 2, 2x. Raiz quadrada de 2xy. Então, esse aqui é o resultado simplificado, ok? Dando continuidade aqui, vamos para o quarto e último exemplo. Bem simples esse exemplo aqui, fácil. Vamos prestar atenção aqui, ó. Se L é a medida do lado de uma figura de um quadrado, sua área é dada por, a área do quadrado é L elevado a 2, elevado ao quadrado. Calcular a medida de L de um terreno quadrado que mede 700 metros quadrados de área. Considere, quando a gente achar a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,65, tá certo? Então, na verdade, aqui o que ele quer? Ele quer que a gente calcule o lado, tá certo? Então, para calcular o lado, é só substituir na fórmula aqui, ó. A fórmula que ele deu é a área do quadrado é o L elevado ao quadrado. Mas quem é esse A? O A é igual a quanto? A 700 metros quadrados. Então, a área 700 igual a L elevado ao quadrado. Eu vou jogar esse L para o primeiro membro. L elevado ao quadrado é igual a 400. Para tirar esse 2, eu digo que é mais ou menos a raiz quadrada desse número aqui, ó. Então, esse número aqui é 700. Então, quem é a raiz quadrada desse número? Mas a gente pode também decompor esse 700. É o que a gente vai fazer aqui, ó. 700, ele é par, porque termina em 0. Qual é a metade? 350. Qual é a metade de 350? 175. Porque a metade, 150 mais 25, né? 175. 175 dividido por 5, tá bem aqui, ó. 17 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 17. 3 vezes 5 é 15, desculpa. Para 17, sobra 2, abaixo 5. Então, 25 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, deu 35. Então, você bota aqui, 175 dividido por 5 deu 35. 35 dividido por 5 deu 7. Porque 7 vezes 5 é 35. E 7 dividido por 7 é 1. Então, qual foram os números que apareceram aqui, ó? 2, 5 e 7. Só que o 2 se repetiu duas vezes, por isso que eu coloquei lá. E o 5 também. Se você observar aqui, o índice é igual a esse expoente aqui, ó. O índice é igual a esse expoente, por isso que eu estou cancelando. Então, essa base 2, essa base 5 vai ser fator externo. 2 vezes 5, 10. Mas quem é a raiz quadrada de 7? Falei bem aqui, ó. Raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,65. Então, se eu multiplicar 10 vezes 2,65, deixa o zero aqui do lado, né? Baixa ele. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Então, 1, 2. Da direita para a esquerda. 1, 2. Então, é 26,5 metros. É o valor do lado dessa figura aqui quadrada. Ok? Alguma dúvida?